Na calada da noite de 19 de fevereiro de 2026, em uma sala cuja existência a maioria dos cardeais prefere ignorar, o Papa Leão XIV colocou uma única folha de papel sobre a mesa e pronunciou 5 palavras que quebrariam o silêncio de séculos. Esta igreja vai confessar primeiro. Antes de avançarmos, peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente de onde você nos assiste, ajudando nosso canal a trazer investigações profundas. Mal as cinzas haviam se assentado na testa dos fiéis. O verdadeiro abalo começou. E ele não ocorreu nos mármores do Vaticano, mas na própria consciência de cada homem que vestia vermelho sob aqueles tetos imponentes. Era a quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro de 2026, quando o Papa Leão XIV liderou a antiga procissão penitencial de Santo Anselmo até a histórica Basílica de Santa Sabina. O canto solene da Ladainha dos Santos ecoava pelo ar frio daquela manhã em Roma, enquanto cardeais e bispos caminhavam atrás de um homem que, há menos de um ano, era um desconhecido agostiniano de Chicago, vindo do Peru. A procissão seguia o protocolo rígido, mas as ações dele lá dentro quebraram os padrões. Diante do altar, erguido no ano 422, Leão encarou a cúria e proferiu uma homilia que a grande imprensa descreveria mais tarde como meramente moderada. No entanto, as testemunhas oculares que estavam presentes e puderam fitar os olhos do pontífice sabiam que a realidade era muito diferente. Sua voz permaneceu baixa, sem qualquer necessidade de exaltação. Ele discursou sobre cinzas, mas não apenas aquelas aplicadas na testa dos fiéis como lembrete da morte. Ele se referia às cinzas de cidades devastadas por bombardeios, aos escombros das leis internacionais e à destruição de ecossistemas inteiros. Se você e eu analisarmos bem, a frase mais cortante veio a seguir. Ele afirmou ser extremamente raro ver adultos, empresas ou instituições admitindo seus próprios erros. Essa declaração caiu como uma rocha em um lago calmo, e o impacto reverberaria por semanas. Afinal, Robert Francis Prevost nunca foi dado a teatralidades. Vindo ao mundo em Chicago, no ano de 1955, sob uma herança francesa, italiana e espanhola, ele cresceu bem longe dos salões dourados que hoje percorre. Sua graduação em matemática pela Universidade de Vila Nova surpreendeu quem achava que papas vinham apenas da teologia. Prevost sempre enxergou padrões lógicos no caos e estrutura no mistério. Ingressou na ordem agostiniana em 1977, ordenando-se em 1982. Logo depois, tomou a decisão que definiria sua vida. Deixou o conforto americano pelo Peru. Lá, viveu 2 décadas ensinando direito canônico e aprendendo o espanhol real, com feirantes, mães em luto e necessitados. Aqueles que trabalharam com ele naquela época recordam um homem de postura impecável, que se vestia com rigor, mesmo sob temperaturas acima de 30 graus. Acordava cedo para partilhar o de jejum com os confrades e jamais perdia o controle perante as crises. Sem alardes ou vaidades, ele demonstrava uma firmeza silenciosa em suas convicções. Na diocese de Chiclayo, onde atuou como bispo,
A população o via como alguém que ouvia atentamente antes de emitir qualquer juízo. Desse modo, quando o Papa Francisco o convocou a Roma em 2023 para chefiar o dicastério para os bispos, o órgão mais influente na seleção de líderes globais da Igreja, quase ninguém fora do Vaticano compreendeu o peso daquela escolha. A atenção internacional aumentou discretamente quando Francisco o nomeou cardeal ainda naquele ano. Contudo, quando a fumaça branca subiu da Capela Sistina na noite de 8 de maio de 2025 e Robert Francis Prevost surgiu na sacada central da Basílica de São Pedro como o Papa Leão XIV, o planeta inteiro parou diante da tela. Ele se tornava o primeiro Papa americano da história e o primeiro agostiniano a assumir o trono. Suas palavras iniciais foram apenas 3. A paz esteja convosco. Essa saudação do Cristo ressuscitado era, na verdade, uma advertência oculta em mansidão, pois a paz de Leão não aceitava a passividade ou acordos cômodos. Tratava-se da paz de alguém que testemunhou a decadência por dentro e concluiu que o silêncio não representava santidade. Agora, na primeira quaresma de seu pontificado, Leão decidiu agir com firmeza. A homilia de cinzas foi apenas um aviso. O que você e eu vamos analisar agora é o terremoto que ocorreu na noite de 19 de fevereiro. Tudo começou com uma reunião fora da agenda oficial, que ocultava o movimento dos bastidores. Pouco após o Ângelus, um grupo seleto de cardeais recebeu bilhetes misteriosos, escritos de próprio punho, entregues não por mensageiros do Vaticano, mas por frades agostinianos de extrema confiança do Sumo Pontífice. Aqueles bilhetes idênticos traziam uma mensagem curta e direta. O Santo Padre solicita a sua presença na sala do consistório às 9 horas desta noite. Por favor, venha sozinho. 7 cardeais de altíssimo escalão receberam a intimação silenciosa. Entre eles estavam as mentes por trás dos escritórios mais poderosos da Igreja Católica: a doutrina da fé, a administração do patrimônio da Sé Apostólica e a Secretaria para a Economia, além de 3 nomes mantidos sob sigilo absoluto. O 7º convocado era um arcebispo que havia atuado como núncio apostólico em uma nação onde as transações financeiras obscuras da própria igreja já eram alvo de severas investigações jornalísticas e inquéritos criminais em banking. Os religiosos chegaram de forma isolada, cruzando corredores secundários para evitar olhares curiosos no Palácio Apostólico. A sala do consistório estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas por abajures de mesa e pela luz fraca da noite romana que passava pelas frestas das janelas. Sentado à cabeceira, Leão já os aguardava, vestindo uma batina branca comum, despido de qualquer ornamento litúrgico. Diante dele, repousavam apenas uma folha de papel e um copo de água. Nenhum assessor ou gravador estava presente. Os purpurados sentaram-se em silêncio tenso, alguns desviando o olhar para o chão. Um veterano com mais de 30 anos de Vaticano confidenciou depois que aquele silêncio não lembrava em nada as orações tradicionais. Era gelado e pesado. Parecia, na verdade, a atmosfera pesada de um tribunal momentos antes do veredito. Rompendo o silêncio, sem saudações formais ou bênçãos protocolares,
Leão fixou os olhos em cada um dos presentes antes de declarar categoricamente: esta igreja vai confessar primeiro. A paralisia foi total na sala. Sem alterar o tom ou fazer gestos dramáticos, o pontífice falou por cerca de 12 minutos, demonstrando a precisão cirúrgica de quem vinha calculando cada palavra há meses. Ele relembrou aos prelados que a quaresma exige sincera conversão e que seria uma hipocrisia inaceitável exigir penitência dos fiéis leigos, enquanto os próprios líderes da igreja se esquivavam de assumir suas culpas morais e administrativas. De forma incisiva, ele pontuou que o desgaste da autoridade católica não vinha do secularismo, mas sim da omissão de sua própria cúpula diante de desvios conhecidos. O Papa revelou ter passado os últimos meses analisando relatórios confidenciais, auditorias e cartas que expunham um cenário de negligência sistêmica intencional, protegida pelas estruturas que deveriam zelar pelas ovelhas. Embora não tenha citado nomes ou crimes específicos naquela noite, a clareza de suas colocações não deu margem para dúvidas. Ele citou dioceses onde rombos financeiros gigantescos foram ignorados e mencionou bispos cujas denúncias formais de conduta inadequada foram simplesmente engavetadas pelo alto clero. Suas denúncias avançaram sob o desvio de recursos de caridade para contas secretas, sem qualquer fiscalização externa. Leão expôs a cultura asfixiante que vigora nos bastidores da cúria, onde exigir transparência é interpretado como um ato de hostilidade à própria igreja e não como um dever moral. Ao final de sua fala, ele pousou a mão sobre o papel na mesa e esclareceu que aquele texto era um decreto imediato e não uma sugestão de reforma. O documento instituía uma comissão especial subordinada apenas a ele, com plenos poderes para revirar e auditar cada departamento administrativo e órgão econômico do Vaticano, de cima a baixo. O grupo auditor contaria com contadores forenses e juristas leigos, mas traria também investigadores externos e críticos históricos da Igreja, o que fez vários cardeais empalidecerem de imediato. Diante do espanto geral, um influente veterano de 3 pontificados tomou a palavra. Ele questionou, de forma polida, porém incisiva, se o Santo Padre havia ponderado as consequências de expor segredos pontifícios ao escrutínio público, sugerindo que tal fraqueza fortaleceria os inimigos de Roma. É aqui que você e eu percebemos o verdadeiro teste de força desse pontificado. Em vez de rebater o questionamento inflamado do cardeal, Leão apenas ouviu e aguardou em silêncio. Se você e eu pudéssemos voltar no tempo e testemunhar aquele instante, veríamos o momento exato em que ele proferiu uma frase que, em questão de dias, escaparia das paredes do Palácio Apostólico para se espalhar pelo mundo católico como fogo em palha seca. Suas palavras foram diretas. A Igreja não é enfraquecida pela verdade. Ela é enfraquecida pelo medo dela. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Sem que ninguém ousasse interromper, Léo anunciou que a comissão iniciaria os trabalhos em 30 dias, alertando que a cooperação seria obrigatória. Cada cardeal e bispo deveria abrir arquivos financeiros, correspondências e pastas pessoais dos últimos 15 anos,
prometendo ser um pastor compreensivo, apenas para os que colaborassem. Para aqueles que tentassem obstruir, atrasar ou apagar rastros e registros históricos, a realidade seria completamente diferente e implacável. Ele optou por não detalhar as consequências desse confronto. E a verdade é que não precisava. A reunião durou exatamente 43 minutos. E ao terminar, Léo se levantou, fez o sinal da cruz e saiu por uma porta traseira sem apertar mãos ou hesitar. Os 7 cardeais permaneceram paralisados em suas cadeiras. Relatos posteriores indicam que um deles apoiou as mãos na mesa e soltou o ar, como se estivesse sufocado até aquele momento, enquanto o outro olhava a Basílica de São Pedro na escuridão, sussurrando algo inaudível para os demais. Na manhã do dia 20 de fevereiro, o Vaticano amanheceu sob aquele silêncio típico de quando algo monumental acontece e ninguém sabe ao certo como reagir. Os canais oficiais mantiveram um silêncio absoluto. No briefing diário, porta-vozes focaram apenas na agenda da Quaresma. Porém, quando questionados sobre reuniões secretas na noite anterior, houve uma pausa dramática, antes da resposta protocolar de que a agenda do Papa era privada. Mas a verdade é que Roma se alimenta de segredos e o Vaticano é uma engrenagem de sussurros. Ao meio-dia, detalhes do confronto na sala do consistório começaram a vazar e um jornal italiano publicou notas sobre a tensa reunião com os cardeais. Um correspondente veterano de um veículo de imprensa britânico publicou uma frase enigmática em suas redes sociais. Algo mudou profundamente. Quase simultaneamente, um teólogo alemão com fortes contatos na Cúria Romana escreveu um artigo prevendo que aquela quaresma seria diferente de tudo que a Igreja já havia testemunhado em sua história recente. Embora a verdade completa demorasse dias para se revelar por inteiro, os sinais da tempestade iminente eram claros nos bastidores. Funcionários da Secretaria para a Economia chegavam de madrugada e saíam tarde da noite, enquanto reuniões importantes no dicastério para os bispos eram canceladas sem nenhuma justificativa oficial. Na residência de um dos 7 cardeais que estiveram naquela sala, as luzes permaneceram acesas até altas horas da madrugada, visíveis para qualquer observador atento na rua silenciosa. O que o Papa Léo havia desencadeado não era totalmente inédito, pois outros pontífices tentaram reformas no passado. João Paulo II combateu desvios. Bento XVI criou novos mecanismos de controle. E Francisco abriu investigações que resultaram em julgamentos históricos. No entanto, todas essas iniciativas anteriores acabaram limitadas pelas próprias barreiras do sistema. As investigações sempre ficavam nas mãos de membros da própria Igreja, que dependiam da instituição para manter o poder. Se você e eu analisarmos de perto esse cenário, veremos que a prestação de contas, quando ocorria, era seletiva e abafada nos bastidores. A nova diretriz de Léo quebrou esse padrão de forma drástica, ao trazer investigadores externos com autoridade real, e não meros consultores sem poder. A chegada desses auditores independentes representava algo muito maior do que uma simples busca por transparência administrativa. Tratava-se de um ato de rendição institucional, ao princípio de que uma instituição que prega a moralidade deve primeiro demonstrar coragem moral. E a grande ironia
Para muitos analistas, era o fato de essa pressão vir justamente de um pontífice de origem americana. A escolha de um papa vindo da maior superpotência do planeta gerou temores geopolíticos. Mas a verdade é que Léo viveu mais tempo na América Latina do que nos Estados Unidos. Pensando em espanhol tão naturalmente quanto em inglês, sua visão de poder não foi moldada por Washington ou Wall Street, mas pelas paróquias de Chiclayo e conventos agostinianos, onde governar significava lidar com a escassez extrema. Ele sabia liderar com recursos escassos e compreendia que o maior patrimônio da igreja era a sua credibilidade moral e não seus tesouros. Na manhã do dia 20, ele celebrou uma missa reservada na Capela do Santíssimo Sacramento, longe dos olhos do público e da imprensa. Pouco tempo depois, o pontífice foi avistado caminhando solitário pelos jardins do Vaticano, um hábito diário que adotou desde que assumiu o cargo. Ele andava devagar, com as mãos cruzadas nas costas e a cabeça baixa em profunda reflexão. Um funcionário que cuidava das plantas relatou que o Papa apenas acenou com um sorriso silencioso. Mais tarde, ele acolheu peregrinos das Filipinas, dedicando 20 minutos a uma família cuja avó havia viajado de Manila, apenas para vivenciar o início de seu pontificado. Ele abençoou o terço dela, conversando em inglês e espanhol. Mas foi à tarde que uma nova informação crucial trouxe ainda mais peso e contexto aos eventos da noite anterior. Fontes internas confirmaram que o Papa havia concluído uma auditoria silenciosa nas finanças da Santa Sé, vasculhando dados do Banco do Vaticano e da administração do patrimônio da Sé Apostólica. A investigação ocorreu sob extremo sigilo, com o apoio de um grupo seleto criado meses antes, composto por 2 especialistas financeiros leigos, um jurista agostiniano e um ex-promotor de justiça europeu de alta reputação. Essa descoberta confirmou as suspeitas dos observadores mais atentos. A reunião do dia 19 de fevereiro não foi um ato impulsivo, mas sim o desfecho planejado de uma operação que começou antes mesmo de sua posse oficial em 18 de maio de 2025. Aquele líder, frequentemente descrito como paciente e calculista, que não tinha pressa sequer para nomear seu sucessor no dicastério para os bispos, estava agindo com precisão implacável. Ele desenhou esse momento de confronto direto nos mínimos detalhes, desde o primeiro dia. O clima dentro da Cúria Romana se dividiu de maneira previsível após o anúncio das medidas. Os defensores do estilo do Papa Francisco viam na nova postura um rigor doutrinário semelhante ao de Bento, enquanto os conservadores se assustavam com a abertura para auditores laicos. A ala moderada teve que aceitar que, para Léo, estabilidade não significava manter privilégios, mas sim prestar contas. Para os fiéis comuns ao redor do mundo, no entanto, o sentimento era completamente diferente. De Buenos Aires a Boston, passando por Lagos e Lyon, as notícias que surgiam na imprensa e nas redes sociais traziam uma sensação de profundo alívio e esperança. Por décadas, o povo católico suportou escândalos sucessivos que destruíram a confiança na liderança da Igreja. Promessas de reforma e justiça eram feitas constantemente, mas a prática mostrava investigações arquivadas e culpados influentes sendo apenas transferidos de paróquia, enquanto a máquina burocrática romana continuava a operar com a frieza de uma instituição
que aprendeu a sobreviver apenas resistindo ao tempo. O Papa Léo trazia um caminho novo, não uma promessa vazia, mas uma ação imediata e concreta, com prazos rígidos. Uma frase marcante, dita por ele, começou a ecoar em paróquias, salas de estar e telas de celulares de fiéis em todo o planeta. Esta igreja será a primeira a confessar seus erros. Essa declaração carregava a essência da teologia de Santo Agostinho, que guiou a caminhada espiritual de Léo desde a juventude em Chicago. Para Agostinho, o ato de confessar não representava humilhação ou fraqueza, mas sim libertação. Confessar as falhas diante do mundo não diminuía o pecador. Ao contrário, era o único processo capaz de restaurar a dignidade e a integridade espiritual. Quando você e eu olhamos para essa trajetória, percebemos que confessar significa admitir a própria fragilidade perante Deus e a comunidade em busca de cura profunda. A decisão de aplicar essa máxima à própria estrutura do Vaticano, tratando a instituição como um corpo que precisa de penitência, foi um ato teológico revolucionário. Ela deixou claro que a cúpula da Igreja não está acima das regras impostas aos fiéis leigos e que a Quaresma pertence tanto aos cardeais quanto ao povo. O jejum proposto por Léo exigia mais do que privação de alimentos. Demandava o silêncio diante de palavras que ferem e a coragem de expor a verdade, custasse o que custasse. Hoje, você e eu vamos investigar de perto um dos momentos mais tensos por trás dos muros do Vaticano. O apelo anterior para que os fiéis desarmassem suas palavras e evitassem julgamentos cruéis não era apenas um conselho espiritual vago. Tratava-se, na verdade, de um prenúncio meticuloso. Aquele homem estava preparando a igreja e seus líderes para o impacto. Na noite de 20 de fevereiro, enquanto Roma silenciava no início da Quaresma, a gravidade do que acontecera veio à tona. Não era um papa discursando de uma sacada distante. Era um líder que entrou na sala, trancou a porta por dentro e avisou aos homens mais poderosos do clero que as regras agora valiam para todos eles. O tempo de penitência não era uma metáfora. Nos bastidores, uma experiente jornalista, com mais de 2 décadas de cobertura no Vaticano, confessou seu espanto em um e-mail privado. Ela admitiu que em 20 anos de carreira jamais vira algo semelhante. Aquela repórter acompanhou transições, escândalos e reformas, mas nunca um pontífice tão pouco interessado em ser querido e tão obstinado com a verdade pura. Ele não busca o título de reformador, escreveu ela. Ele busca a marca da honestidade brutal. Enquanto isso, fora daquelas muralhas, a velha Roma seguia seu rumo habitual, indiferente à crise. O trânsito corria lento, perto do rio Tibre, e a cúpula da Basílica de São Pedro brilhava sob o céu de inverno. Entretanto, por trás daquelas imponentes paredes, a atmosfera nos escritórios e capelas, onde a Igreja Católica decide o destino das almas, havia mudado de forma definitiva. A liderança máxima decidiu encarar o espelho sem desviar os olhos da realidade. A advertência não veio de uma sacada, mas em uma sala silenciosa, escrita em uma folha de papel, com 5 palavras marcantes.
esta igreja confessará primeiro. Diante disso, o clero não teve escolha, a não ser ouvir. Se esta história tocou você, compartilhe-a com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E deixe sua opinião nos comentários sobre essa decisão. Nos vemos no próximo vídeo.